contexto da publicidade é muito ágil, né? Porque ele está justamente relacionado com mudanças comportamentais também, né? Exato. Você acabou de falar, e até a Cíntia colocou extinto Google. Gente, que loucura, realmente que loucura. E não parece que fazem mais ou menos uns 20 anos que isso aconteceu? Então, a nossa escala de Google tempo Plus, esse mesmo, Cíntia. Obrigado. é o Google Plus, então a grande aposta, bilhões investidos aí, né, numa tentativa e tudo mais. Então, acho que isso é interessante pela essa própria volatilidade do mundo, no mercado, aonde a rapidez, a agilidade, ela é fundamental, não perder o timing das coisas, né, para poder conversar e dialogar justamente com as pessoas, né? Então, acho que dentro do que a gente está falando hoje, é muito mais do que pensar numa linha de raciocínio muito fechada. Cenários abrem várias possibilidades para a gente, inclusive para você poder medir possíveis insucessos. Vou pegar o exemplo do Sim. Google Plus. Se não der certo, num cenário mais distópico, um cenário onde aconteceram coisas nesse sentido, que é o que a gente fala de construção de cenários especulativos, né? É justamente olhando que as coisas podem ter alguns caminhos diferentes. Então, assim, eu acho que é onde se dá esse entendimento contextual global. E é interessante porque, assim, a construção de cenários e como a gente usa o design, da sua forma de pensamento sistêmico, né, de olhar como construir sistemas, como entender ecossistemas no final do dia, é que realmente faz a gente ter uma compreensão muito mais amplificada do que é um problema a ser resolvido. E também, aí eu trago um pouquinho para o que a gente trabalhou nesses últimos meses aqui, que também a construção de cenários serve, como a gente começou a nossa história lá atrás, as nossas conversas lá atrás, pré-pandêmicas, que é justamente pensar para dentro. As empresas precisam mudar. Se o mercado de fora muda, se as pessoas mudam, os comportamentos mudam, as empresas, consequentemente, têm que mudar. Então, a pressão hoje, ela está muito relacionada não com o que a gente fala, né, de cima para baixo, mas de baixo para cima, que é realmente uma pressão da sociedade, é uma pressão das pessoas, da valorização do indivíduo que fazem justamente as empresas mudarem. Ou, pelo menos, dão uma dica, olha, a empresa tem que mudar. Exato. Aí, É, aí fica a dica e olha quem observa os sinais ou os alertas claramente colocados em pauta, né? sim. E com isso é o que a gente propôs para a Mutato, né? A gente pensar em cenários futuros, e a gente já começou, né, no meio de pandemia, e foi muito interessante como a gente começou essa história de projetar a Mutato, né, lá para frente. Então, assim, Uhum. construir esses cenários possíveis e hipotéticos nos ajudaram a segunda fase do projeto, que era justamente como sistematizar essas ideias e como criar um caminho de como essas ideias que surgiram no primeiro momento, certo? Aconteçam. O que precisa justamente para que essas ideias ganhem vida e que isso se torne um projeto e um processo de coautoria de todos os participantes, funcionários, colaboradores, como queiram chamar, da Mutato, que hoje a gente chama de Mutaters também. Então, Uhum. é dentro desse contexto que a gente propôs uma possibilidade de trabalho, e foi assim que a gente começou as nossas conversas, e hoje a gente está num estágio interessante sobre como encarar os modelos de trabalho, e a gente vai desenvolvendo um pouquinho nisso, assim.